Sejam bem-vindos ao Lan House, um programinha de conversas analógicas sobre o mundo digital. Eu me chamo Matheus Sodré, sou nascido e criado na internet, pesquiso cultura e futuro e juntei muita gente que eu gosto e admiro e que trabalha com internet para bater um papo sobre o estado atual das coisas, sobre o estado atual do cyberespaço. A conversa de hoje é com duas jornalistas de cultura, Dora Guerra e Carol Prado. Notórias no X, ex-Twitter, seja pelo seu trabalho de crítica que encontra formatos em uma internet fluida, diluída e desatenta, seja pelos ataques e revoltas orquestrados por fandoms quando seus favs são criticados pelas divas. Entendeu? Eu acompanho as duas há bastante tempo e foi um privilégio enorme poder escutar, de uma perspectiva de quem lida diariamente com o jornalismo que precisa disputar espaço com conteúdo e de informação que precisa disputar espaço com entretenimento, quais que elas acham que são os caminhos futuros da indústria musical. E do jornalismo musical e da crítica cultural, por consequência. A gente falou de contracultura, música brasileira, caixa de som no espaço público e outras coisas muito legais e bonitas. A gente comeu um pão de queijo que a Dora fez, que em retrospecto talvez tenha ficado melhor que o do Thiago, mas em retrospecto, novamente, os dois eram da mesma marca, então não vou incitar rivalidade, mas a Dora é mineira. Acho que isso conta. E dessa vez eu acho que eu formulei uma pergunta legal no começo, então essa pensata acaba agora. Sejam bem-vindos a mais um Lan House. Acho que eu nunca falei isso antes, né? Trazendo exatamente esse ponto, acho que a gente pode pegar isso como sintoma principal para voltar no tempo 15 anos atrás, que é um exercício que eu tenho feito muito nesse podcast, que é, cara, a gente passa por muitas mudanças de paradigma colossais, né, nos últimos 15 anos, assim. E, bom, vocês têm uma faixa etária parecida, né, 26 e 31, ou seja, cresceram nos anos 2000 num contexto MTV, mas num contexto também onde existia crítica musical, onde existia jornalismo musical, crítica cultural de forma geral, né? Então, assim, existia dinheiro e existia um modelo de negócio sustentável para, tipo, portais de cultura emitirem opinião, para o jornal emitir opinião, para você ter uma revista de crítica, né? Então, a posição de falar sobre as coisas e ter um gosto qualificado era mais difícil, né? Porque você tinha um acesso mais limitado, não só numa perspectiva de elitismo, mas também numa perspectiva de acesso cultural, né? Conhecimento, de navegar, de achar coisas, né? Porque as coisas tinham que ser exploradas e descobertas e não indicadas e discutidas numa plataforma global, né? Então, assim, é um contexto onde existiam curadorias, existiam jornalistas, existiam críticos, e aí você pesquisava, você se interessava. Vocês duas fazem parte de uma geração que talvez tenha aspirado a isso e entrado num universo, quando chegou a hora de trabalhar, muito diferente, né? Assim, e acho que, principalmente no contexto de que não existe modelo de negócio que permita hoje a existência da crítica cultural como um todo, né? E não só como modelo de negócio, mas também na questão da inviabilização, né? Vocês duas são pessoas, né, que já foram muito odiadas na internet por falar principalmente da Taylor, uma artista muito admirada, maravilhosa. Mas que, enfim, né, acho que tecendo críticas justas e pontuais, ao mesmo tempo, né, a lógica do ataque, né. Eu queria muito que vocês falassem isso, assim, como que vocês percebem, tipo, de dentro da indústria, não da indústria, né, mas de dentro do jornalismo, de dentro da lógica de indústria cultural, essa mudança paradigmática, como vocês a nível pessoal sentem isso, como vocês a nível de mercado sentem isso, né, e como vocês sentem, tipo, o que você acha que é o potencial de se empobrecer, de produzir um empobrecimento cultural pela desqualificação cada vez maior da nossa audiência, né? E qual que é a capacidade positiva disso também, de revelar novos artistas, etc, qualquer coisa? Olha, eu tenho uma visão um pouco mais otimista, assim, eu sou uma pessoa otimista, tá? Me perdoa. Eu acho que... Eu acho que o mundo não tá acabando por aí. Eu acho que, claro, isso que você falou é verdade, eu acho que hoje em dia é muito difícil você conseguir chegar num modelo de negócio que sustente, de fato, a crítica cultural. É complicado mesmo. Mas eu acho que tem muita demanda, tá tendo muita demanda para isso. Para esse tipo de curadoria, assim. Às vezes eu vou em faculdade, dar palestra, e as pessoas que veem meus conteúdos e leem meus textos são muito jovens, né? Porque eu falo de diva pop, e é um assunto muito intenso na adolescência, né? Até na infância.
E eu percebo, as coisas que chegam pra mim, assim, é uma coisa muito... As pessoas vêm falar, nossa, eu comecei a acompanhar jornalismo por sua causa, ler os textos, fico discutindo com os meus amigos, cada trecho do texto, e fiquei procurando outras coisas, acabei chegando na Pitchfork, conheci por sua causa. Isso é muito foda. Eu fico muito feliz, assim, mesmo que seja pra pessoa me xingar, eu fico mó feliz, assim, quando eu ouço um comentário desse, porque, claro, tem todos os problemas, né, a cultura do hate e tal, e essa coisa do algoritmo que você falou, que também é uma coisa que empobrece muito, né, o consumo de cultura, mas ao mesmo tempo eu sinto, assim, que principalmente a novíssima geração, ela já virou um pouco a chave, no sentido, tipo, eu não quero consumir só o que o algoritmo me dá. Eu quero um jornalismo de curadoria, eu quero curadoria, e tanto que a gente vê um monte de reportagem na imprensa gringa e no Brasil também, os melhores álbuns de todos os tempos, os melhores livros do século XXI, umas listas que às vezes são até meio doidas, assim, meio sem sentido de existirem, mas que você percebe que elas estão sendo feitas porque as pessoas estão querendo isso, estão querendo gente qualificada falando o que eu devo consumir, o que é legal, o que não é legal, como que eu devo descobrir música, como que eu devo descobrir arte. E outra, eu acho que tem gente conseguindo encontrar um modelo de negócio para fazer isso. Acho que um exemplo aqui no Brasil é a Isabela Boscov, por exemplo. Não especificamente de música, mas ela conseguiu encontrar um modelo totalmente sustentável de fazer crítica de um jeito elegante e de forma autônoma e sem fazer concessões, assim, sabe? Isso e ela educou um público, eu acho, também, assim, tipo... Eu não lembro das pessoas terem esse costume com ninguém, assim, de cinema. Mas a Boscov, ela tá num lugar um pouco complexo. Eu não sei qual que é o modelo de negócio dela, né? Tipo, eu não sei. Porque eu não sei, assim, qual que é o problema maior do cinema, por exemplo, na crítica, né? E é uma discussão até que eu tenho com alguns amigos meus que são críticos e outros que são influenciadores de cinema, é que, assim, a influência de cinema não é uma coisa que eu necessariamente desgosto, mas ela é uma coisa que serve absolutamente os interesses do mercado. Então, assim, chega um ponto onde você cria um modelo de conteúdo em que você precisa pagar as suas contas com a publicidade que você fecha falando de filmes. E aí você começa a não poder falar mal dos, sei lá, 4 estúdios que existem, você não pode mais falar mal de certos filmes e você começa a ser pago para falar bem de alguns filmes. Eu acho que ela achou alguma forma. Eu não sei como é que ela ganha dinheiro, eu não sei como é que é modelo de negócio mesmo, mas, tipo, eu já vi ela fazendo, sei lá, fazendo entrevista... e aí é uma entrevista que às vezes a gente não tem acesso, e em seguida, tipo assim, entrevistamos os atores, não sei o que, e em seguida, não, porque esse filme não é bem feito, não é bem construído, não sei o que. Então, tipo, eu acho que eu também tento ser otimista, talvez porque a gente já tá nessa situação mesmo, e ou eu largo ou eu sou otimista. Mas eu também, tipo, eu sou da publicidade originalmente. E eu entrei no jornalismo tem pouquíssimo tempo, relativamente, assim. Tem, sei lá, uns 5 anos que eu comecei a escrever sobre música. E eu não tinha essa relação com... Tipo, eu lia muito Pitchfork, essas coisas assim, mas não tinha essa relação. Eu nunca pensei, tipo assim, quero ser jornalista musical, tal qual, tal pessoa no Brasil e tal. E eu fui achando esse caminho que, pra mim, especificamente, só existe por causa da internet. Só existiu por causa do público que eu consegui ter por causa da internet e as discussões que eu via acontecendo na internet, que eu entrei nelas. E aí, em certo momento, eu entendi que dava pra profissionalizar isso. Mas a questão do limite entre pessoa e profissional é a minha maior questão hoje em dia. Que é o que a gente tava falando, tipo, de... Tá bom, quando eu tô falando no Twitter, quem é que tá falando? É a Dora crítica musical ou é a Dora twitteira? Sabe? Porque as pessoas respondem como a Dora twitteira. E às vezes eu quero ser levada a sério, mas eu não tô no meu contexto de trabalho. Então tem uma... Mas ao mesmo tempo, tipo, é assim que a gente constrói a nossa... É assim que, tipo, as pessoas querem saber o que a Carol Prado vai falar, e não o que o G1 vai falar. Sim. Então são muitas nuances. Mas tem aspectos de... Desculpa, você ia falar. Não, eu tô só divagando, na verdade, eu não tinha um ponto. É porque eu acho que tem muitos aspectos de parasociabilidade aí também, né? Sim. Tipo, vocês duas têm uma reputação dentro da internet pelo que vocês falam
E é uma reputação, às vezes, falam sem medo, do backlash, não sei o quê, mas também são pessoas que estão falando de música, falando de lançamentos, etc. E vocês têm essa reputação consolidada, mas ao mesmo tempo, essa reputação, e acho que esse é o meu ponto central, ela não é consolidada somente pela questão do seu trabalho crítico. Existe uma dimensão conteudista e uma dimensão da sua persona digital que são essenciais para que a audiência aprecie o que você tem a dizer. Que é um caso parecido com o Boscov, no sentido de, e acho que esse é o meu ponto central sobre a mudança e o empobrecimento da crítica. Cara, a Isabela foi uma das primeiras críticas que eu acompanhei na minha vida, quando eu tinha 15 anos. Se não me engano, ela escrevia para Veja. Ela e o Pablo Vilaça. Eu lia textos dela. Crítica cinematográfica, ou é um vídeo muito longo, ou é um texto. Você pode fazer uma crítica menor em forma de conteúdo, mas ela não é uma crítica. Assim como uma crítica de um álbum pode funcionar num vídeo de 1 minuto. Mas se você quer falar dele, você não vai falar em 1 minuto, entendeu? Então, assim, eu entendo que a lógica dela é sustentável, mas eu sinto que a Isabela E aí pode ser uma decisão que só ela sabe, porque, né, tem uma questão de público, às vezes é uma questão de quem ela quer alcançar. Ela já colaborou muito de outras formas, hoje ela quer ser mais acessível para um público novo. Então, assim, são decisões, né? Não é uma crítica do que ela deveria fazer ou não. Mas eu sinto que ela está num lugar onde a resposta que ela achou ainda tem a ver com simplificar a capacidade crítica e articuladora dela. Sim. E, mais uma vez, isso não é um problema, é uma decisão de produto, é uma decisão de conteúdo, mas não existe mais espaço para uma crítica, embasada, né? E pra crítica, e essa é uma parada que eu acho foda também, que é tipo, a crítica é uma forma de arte, né? É arte em cima da arte. A crítica é você conseguir expandir uma obra, você conseguir elaborar uma coisa. E óbvio que no mundo hiper acelerado de 1 bilhão de lançamentos, eu não espero que todo mundo consiga expandir em cima da obra. Mas acho que numa ideia geral, assim, eu não sei, tipo, vocês não têm uma sensação disso ser uma coisa perdida? Óbvio que também pela mudança de mercado, né? Mas, tipo, como vocês lidam com, tipo, não ter mais essa coisa intermediária? Tipo, não tem uma revista, por exemplo, pra você ter uma crítica, sabe? Não tem um portal, não tem um fórum especializado, né? Não tem uma... É isso, é a Pitchfork. Tipo, é uma das últimas coisas que sobra que tem uma review, que é reviews interessantes de álbum, sabe? Tipo... eu acho que isso também afeta muito a indústria, né? Tipo, ou a indústria afeta isso, né? E vice-versa. Tipo, tudo tem uma lógica conteudista, tudo tem que ter uma personalidade na frente, e aí você tá colocado em várias questões aí por causa disso, né? De aparência, de jeito de falar, de... Tipo, não sei, assim, não incomoda vocês em um nível de, tipo, sei lá, não no sentido de saudosismo, mas... Como que vocês enxergam isso, assim, estando inseridas dentro desse contexto, tendo que se virar dentro deles? Vocês acham que depois de tudo que eu disse, você ainda tá otimista? Sim, é que eu acho que tem um ponto importante aí. Acho que, claro, é triste que a gente não tem uma grande revista cultural brasileira hoje, né, focada em cultura mesmo, mas eu trabalho com cultura já há um tempo, já desde 2014. E eu acho que as coisas mudaram também num sentido positivo, talvez um pouco por essa lógica conteudista, mas também pelo fato dos veículos estarem mais interessados em alcançar mais pessoas com a internet. A crítica cultural, de forma geral, se tornou muito menos elitista. Eu acho que antes do G1 eu trabalhei em outros veículos e eu via que existia uma separação clara entre o que era a crítica da cultura de elite, né, da cultura de uma elite intelectual, e o que era sobre cultura popular. A gente nem via. Saía um álbum da Anitta, não tinha crítica, não tinha nada. Do Luan Santana, mesmo de e até se traduzia outros discursos, né? Tipo o ódio a pagode, né? Sim. Que era uma coisa meio geral, assim, nas elites, né? Tipo, a piada com isso. Sim. Mesmo falando do pop aqui, mesmo falando de Beyoncé, de Taylor Swift e tal. Isso mudou muito rápido e tem mudado muito nos últimos anos, assim. Hoje, sei lá, você pega uma Folha de São Paulo, não pode ignorar um álbum da Taylor Swift. Não pode ignorar um álbum da Anitta. Entendeu? Então, eu acho que também, ao mesmo tempo em que, claro, as coisas se tornaram menos profundas mesmo, acho que a gente tá numa lógica conteudista, sim, a gente quer fazer vídeo de crítica em 2 minutos, porque vai engajar, vai
vai chegar em mais gente no Instagram. Mas também a gente fala de tudo, a gente fala de Nadson Ferinho. Eu acho isso muito importante, entendeu? Assim, acho que a cultura de forma geral se tornou mais democrática, mas hoje a gente pode conhecer um Resenha do Arrocha, um J. Skinny aqui em São Paulo, também porque a crítica e o jornalismo cultural se tornou mais preocupado em alcançar mais pessoas. E acho que isso também tem a ver com linguagem, assim, de você tentar fazer um conteúdo que pode perder em profundidade, beleza, eu vou evitar aqui, assim, no meu trabalho eu evito usar termo técnico. Ou se eu uso termo técnico, eu vou explicar o que é. Porque... Eu já expliquei o que é remix. Então, que eu achei... ninguém é obrigado a saber o que é a harmonia de uma música, entendeu? Eu acho que isso é essencial, assim, pra você fazer uma boa crítica cultural. Então, eu acho que talvez tenha perdido um pouco em profundidade, sim, mas ganhou em alcance e acho que isso também é importante. Em diversidade também, sim. Por consequência, né? É interessante vir desses lugares de choque, né? Porque é isso, Eu também tinha muito essa argumentação e eu concordo pra caralho com você, assim, acho que até um contraponto muito bom que eu tô dizendo, justamente porque o meu discurso acabou negando um pouco a perspectiva da elitização da crítica cultural, né? Quando eu comecei a fazer TikTok, eu tive um vídeo que até performou mal, eu acho, sobre isso, mas que eu falava de como o TikTok democratizou o acesso à produção audiovisual, né? E a gente tem uma porrada, assim, porque o TikTok é isso, né? O discurso absolutista, ele é sempre um problema, né? Então, o TikTok como ferramenta de ascensão social, caído. TikTok como ferramenta de democratização de conteúdos, gêneros e uma série de coisas muito foda. Legal. É só você puxar, sei lá, você pega... Tem 1 bilhão de exemplos. Você pega, sei lá, tipo, Rafa Vicente, sabe? Tipo, que tem um senso de humor, de uma linguagem que é muito dele, sabe? Tipo... E uma porrada de creators que são brasileiros e que fazem coisas muito mais engraçadas do que um programa de TV hoje consegue alcançar em muitos lugares e para muitas audiências, né? Para outras não. Mas eu acho que existe essa qualidade de democratização, ao mesmo tempo que é um discurso perigoso de democratização, porque todas as coisas que a gente está falando que aumentam o nosso alcance, tipo, na prática certamente aconteceu e a gente está numa grande praça global, meio de saída dela, né? Mas a gente está nessa era ainda de Web 2.0, onde tudo é uma grande praça que está todo mundo junto e todo mundo escuta o som e o conteúdo do mundo inteiro. A questão é que não é do mundo inteiro. É uma coisa agenciada por um algoritmo, né? Mediada por um algoritmo, ou seja... Algoritmo esse que, inclusive, agora, né, torna-se, nesse momento, se assume como mídia estatal trumpista, né? Então, não acho que isso estica para o Brasil no nível absurdo, mas a questão existem decisões, existem programações que definem esse alcance e, portanto, a indústria opera, e aí indo para um outro lugar, né, desse assunto, a indústria opera também numa lógica de engenharia dessas músicas para que elas consigam performar dentro dessa lógica algorítmica, né? Então, se a gente tem, por um lado, o argumento da diversidade e da democratização do acesso à informação, do acesso à música, acesso ao conteúdo, que é absolutamente verdadeira, como que a gente consegue pegar a parte boa disso, lidando com um contexto onde a gente está num momento de internet e rede social que a gente está subserviente... Que isso, sei lá, pra bem e pra mal. Tipo, eu adoro city pop japonês, porque há 6 anos atrás isso começou a aparecer pra mim no YouTube. E virou um puta gênero. Numa época que eu ouvia Vaporwave, aí saí pra Future Funk. E aí comecei a escutar uma porrada de gêneros de eletrônica que eu não conhecia, derivados disso. Irado, maneiro, muito foda. Mas assim, esse gênero também poderia... Esse algoritmo poderia ter me apresentado outras coisas em detrimento de outras paradas, né? Tipo... Tudo que ele me apresenta, ele está escolhendo não me apresentar todas as outras coisas, né? Então, como é que a gente opera numa lógica de indústria cultural quando ela se vicia nesse mecanismo de apresentação e não numa distribuição tradicional, por assim dizer, que tem a questão de ser elitista, né? Então, assim, não sei nem se tem como responder isso, né? Mas queria... Nossa, eu não sei como responder isso. Porque eu acho que é, tipo... É aquilo que eu falei, tipo, por exemplo, eu tô vendo isso muito no X. E aqui eu estou chamando de X porque realmente, tipo assim... Não é porque é isso, é porque quando era o Twitter tinha lá seu algoritmo, não sei o quê, mas agora tá
tipo, o ex está viciado em mostrar pra mim coisas que eu não tenho interesse e pras outras pessoas o que eu posto que as pessoas não têm interesse. Então, a gente fica viciado em odiar o conteúdo uns dos outros. E eu acho que, tipo, tá tendo essa mudança clara da mídia estatal trumpista. E que eu acho que, tipo, todos os dias, eu abro o Spotify e eu vou ouvir alguma coisa e eu penso assim, não, eu quero ver o que tá... E você não tem como... Tipo assim, eu tenho que parar e pensar como que eu vou sair dessas mesmas 5 coisas que ele fica me oferecendo o tempo todo. Como que eu vou ser uma pessoa pesquisada nesse sentido? Tipo, por onde você começa? É uma coisa que eu, de verdade, assim, eu me pergunto e eu não sei responder. Porque não existe mais o espaço de pesquisa. Mas será que a gente não idealiza esse espaço de pesquisa também? Tipo... Sei, mas é porque eu acho que as pessoas sabiam fazer isso. Eu nunca soube fazer isso, porque eu nunca precisei saber. Mas ao mesmo tempo, tipo, elas sabiam muito pelo que a Carol falou, né? Que eram meios elitizados, né? Então você vai se informar pela revista que tem um preço. Sim. Você vai se informar pelos sites que você conhece a partir das informações que você tem na revista ou na TV a cabo, né? Então, e pelo computador, que é muito caro e que você tem na sua casa com internet, né? Então tem essa questão também do Brasil, muito específica do Brasil, né? Quando a gente joga esse exemplo para os Estados Unidos, é mais fácil lidar com isso porque você tem uma classe média maior, mais robusta e um acesso à informação e à tecnologia, entre muitas aspas, mais democratizado, né? Quando você pega o Brasil nesse mesmo período, tudo da produção cultural pertencia às elites e à classe média, né? Então, assim, tem essa questão de recorte também, né? Eu acho que a gente está, talvez, elaborando uma discussão, entre aspas, global, de modelo de produção e indústria cultural, só que o exemplo do Brasil tem sempre essa crise de elitismo e elitização, né? E o Brasil, a gente vira e mexe tem essa dificuldade, assim, cobrindo música especificamente, tipo, cara, chega no final do ano, você vai ver umas das músicas que mais foram tocadas e, tipo, eu nunca ouvi em lugar nenhum. E você fica assim... onde que está... Porque foram virando bolhas, né? Foram virando coisas, tipo... Não existe mais... tá sempre na Globo, então é o que todo mundo ouve. Tá sempre na rádio, então é o que todo mundo ouve. Então também deu uma... Existem outros espaços, né? De divulgação de música. Aqui no Brasil tem, por exemplo, o Sua Música, que é uma... o Sua Música é surreal. Um streaming muito voltado pra música brega e música regional. Arrocha, forró... Então, esse é um espaço que a gente vê que tem muita gente que descobre música por ali. Abre a sua música, dá um play numa playlist e descobre música através daquilo. Mas ainda assim, é um consumo mais passivo, né? Mas são espaços em que você abre a sua música e o que tá bombando é totalmente diferente do que tá bombando no Spotify. E nem todo mundo, quase ninguém, vai ter esse ímpeto de falar, deixa eu ver o que tá bombando aqui ou aqui não. O cara vai abrir a rede que a própria pessoa usa, não importa qual seja, e vai consumir aquilo ali, né? Um consumo muito passivo, né? O que me preocupa mais nessa questão não é, assim, claro, isso é uma questão central, mas é uma coisa meio, como você falou, irrespondível, assim, né? Pra que rumo tá indo e tal. O que me preocupa mais é o reflexo disso nas obras, o reflexo estético disso no que a gente consome. Porque hoje em dia, às vezes você dá o play num disco e você vê muito claramente, isso aqui foi feito pra bombar no TikTok. Isso aqui foi feito como a gente vê no audiovisual também, né? A gente cansa de abrir uma série e ver, o que as pessoas estão querendo ver? Anos 80, terror, crianças, né? E na música isso também fica muito claro, tá? Talvez esse movimento tenha demorado um pouco mais de chegar na indústria musical, mas hoje em dia, assim, a gente vê muito claramente. E eu acho que isso é o que empobrece mesmo, assim. Isso é o que empobrece mesmo, porque acaba virando uma coisa muito pouco criativa, né? Muito pouco... Mas eu tenho a impressão, aí pode ser sim otimismo meu, que a gente tá começando a sair disso. Eu acho, tipo assim, empobreceu de modo geral, tem gente que fez carreira em cima disso, e, enfim, não vai ter legado nenhum, mas não tá preocupado com isso e tudo bem. Mas eu acho que a gente tá começando a, tipo, o Caju pra mim é uma coisa muito doida, assim, tipo, eu não lembro de um álbum que claramente não foi feito com essa lógica,
virar um statement, assim, uma coisa, tipo assim, não, porque é o Caju, não, porque não sei o quê. Eu acho que na gringa isso já tá acontecendo, a gente já tem um tempo que a gente fala de álbuns que são álbuns bem construidinhos e tal. E eu acho que talvez tenha um movimento de... Porque as pessoas também sabem reconhecer isso. Eu acho que tá todo mundo já... Não todo mundo, mas... Tipo, pô, beleza, tem a nova do Zé Felipe, mas tipo, ninguém aguenta mais. Você acha que a gente tá percebendo que a gente tá... Eu falei, exagerando no mesmo termo, mas você acha que a gente tá percebendo que a gente tá comendo lixo, assim? Você acha que coletivamente que tá sim. ficando perceptível? Tipo, você acha que esse loop de repetição, que a gente tá preso, de tipo... A música é feita pro TikTok, aquilo ali, aquilo não se reinventa, aquilo não vai a lugar nenhum. Você acha que o furo disso é pra mais música de qualidade e não pra uma nova forma viciante de consumo? Não, vai vir essa nova forma viciante de consumo, eu acho que vai. Mas, tipo, o fato da gente ter conseguido algumas obras que eu acho que vão ficar e poder falar de álbuns, como uma coisa, sabe? Poder falar de músicas como, ai, nossa, olha, sabe, uma música com orquestra, uma coisa muito... E assim, não querendo ir pro lado, tipo, ai, porque a música com orquestra é melhor, mas uma música bem trabalhada, um negócio que foi feito com tempo. Que eu acho que é a grande questão, né? Que hoje em dia, tipo, tem fábricas de fazer música rapidinho, não sei o quê. Eu acho que as pessoas estão começando a sentir isso mais, eu acho que faz falta. Eu acho, aí é uma teoria muito pessoal, que na pandemia a gente começou a repensar um jeito que a gente lida com essas coisas. Porque, por exemplo, tipo, foi um momento muito tenso pra todo mundo, emocionalmente e tal, e foi um momento que arte precisou ter algum papel de arte, assim. Você não ouvia música só pra passar o tempo, você precisava de alguma coisa. E eu acho, pelo menos pessoalmente, eu acho que isso redefiniu um pouco a minha relação com as coisas. Eu precisei de coisas que ficaram desde então. Coisas que, tipo, que conseguiram dizer coisas que naquele momento eu não conseguia, e depois. E eu acho que talvez seja isso, assim, tipo, tem música que toca na festa e se aprecia ela, mas, tipo, até música de carnaval, já tá todo mundo, tipo, essa música foi feita pra bombar no carnaval. E aí se destaca uma música que te pega de surpresa. Então, não sei, tu posso estar sendo muito otimista. Eu acho que é uma coisa muito a longo prazo também, né? Começa em alguns espaços, começa em alguns nichos, né? Numa coisa assim, vai se espalhando. Acho que foi semana passada, o Gustavo Mioto deu uma entrevista lá no Gemovil, inclusive pra Dora, e falou sobre uma crise no sertanejo. Eu gosto muito de levar pra esse lado. Achei muito interessante. Porque é uma coisa que, tipo, as pessoas de fato consomem sertanejo, assim, né? A gente pode... Tem gente que pode não gostar, achar um lixo e tal, mas é o que o brasileiro consome, então a gente tem que falar sobre ele. E aí ele falou sobre a crise do sertanejo, como o sertanejo muitas vezes tem preguiça, né, de ser criativo mesmo, porque ele encontrou uma fórmula que dá certo e tá ali. E tem um lado mais indústria possível, que é o agronejo e dinheiro pra caralho, produção pra caralho, mas sempre teve um sertanejo que, tipo, se conecta com as pessoas, que vira trilha sonora de casamento, sabe? Então... E aí ele falar isso, né, questionar um cara que é o Gustavo Mioto, é um dos artistas mais ouvidos do Brasil. Ele falar isso e ter essa consciência já eu acho, é um indício de que as coisas estão um pouco indo para um outro lado, assim, sabe? Sim, que uma busca de sentido. Claro. E ele tem quantos anos? 27, 28? Então, tipo, eu acho que tem uma coisa geracional também. De uma geração que entende o que tá acontecendo e, tipo, tá um pouco cansada disso. Sim. Eu acho que esse cansaço, ele é muito o espírito do tempo no momento, assim. É o cansaço da tela, o cansaço do estímulo, o cansaço da música ser descartável, do filme ser descartável. É claro que no nível de cultura de massa, se é que a gente consegue ainda chamar alguma coisa de cultura de massa, né? Fora da televisão, que ainda tem um papel massivo, bizarro, gigantesco, eu acho que tem essa... Eu não sei, eu sinto esse incômodo vindo também, mas eu também não... Eu fico na dúvida se ele não é um movimento nichado e aí a gente está tentando confirmar esse viés a partir de alguns pensamentos contraculturais que sempre existiram, sei lá. Eu tinha lido um texto muito foda até sobre justamente o fato de que não existe... É um texto que alega, e eu concordo, que não, é impossível existir contracultura nas redes sociais, porque o modelo das redes sociais já é um modelo de absorção e produtificação daquilo que desliza para dentro delas, né? Justamente o contracultural está no local, né? O contracultural é o físico, né? O contracultural é o mundo real, né? Então, tipo, e o Brasil é um país, porra, bizarro disso, né? Eu acho que uma das coisas mais incríveis sobre o Brasil é que você vai para qualquer estado e qualquer cidade e porra...
é uma quantidade de artista local, de cena local, de produção local, de músicas. E hoje a gente tem um intercâmbio maior, com certeza, dessas músicas, né? Acho que não fosse a disseminação disso, talvez eu não viria, sei lá, eu viria muito brega, sabe? Tipo, tem que eu adoro, que eu acho foda e que chega muito atravessado pra mim, né? Chega pelo digital. Muito não, filtrado, né, também. Eu tô pensando, é realmente a cena local, assim, as coisas... Não, eu acho que a gente esquece também que existe, ainda existe vida fora das redes sociais, e existe música, e o forró eletrônico, né, Aviões do Forró, Magníficos, o próprio Safadão, cresceu no Nordeste, assim, eles gravavam, tanto que tem volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, 1000 volumes cada banda dessa, porque eles gravavam muito disco e aí saíam distribuindo nas cidades do interior. Porque eles não ganhavam dinheiro com isso, saíam distribuindo de graça. Porque eles ganhavam dinheiro com a contratação de shows. Isso ainda acontece. Sim. Então tem muito artista, principalmente no Nordeste, no Norte e Nordeste, que cresce desse jeito. Ele grava um monte de coisa, distribui de graça para as pessoas, de forma totalmente analógica, né? Não distribui na internet, distribui às vezes fisicamente mesmo, ou manda arquivo para as pessoas. E isso começa a tocar nas cidades do interior, nas cidades pequenas, essas bandas, esses artistas começam a fazer show, isso cresce. Tem muita gente do Arrocha que cresceu assim. O próprio Nadson Ferinha, que depois virou também uma coisa que veio nacional, que veio pro Sudeste e tal, cresceu também dessa forma. Eu acho maneiro a gente enveredar para esse caminho, assim, até numa direção de conclusão assim, da conversa, que eu acho que vale investigar, porque uma coisa que eu tenho trazido muito nesse podcast é que eu sempre discuto com pessoas diferentes. Modelos de negócio de futuros digitais, contexto atual que a gente vive, político, psíquico, econômico, cultural, industrial, etc. Mas eu tento é foda. Eu tento pensar junto das pessoas caminhos, saídas, assim, provocações, entusiasmos, assim. E essa ideia da contracultura tá no localismo e o Brasil ser um país contraculturalmente muito rico de forma contracultural é muito foda, né? Assim, é muito... Porque eu acho que não são muitos países que conseguem operar isso de algum nível... Porque para muitas dessas bandas e grupos e artistas isso é economicamente sustentável, né? E independe da lógica algorítmica, né? Então, talvez até aqui no Brasil a gente já tenha respostas interessantes de quebras a lógicas algorítmicas que a gente, por estar inserido principalmente no eixo sudeste, que eu acho que é muito limitante dessa percepção, né? Não diria que falha em perceber, que, né, afinal de contas, vocês estão trazendo isso pra mim. Mas acho que a gente acho que a gente tem uma dificuldade de elaborar sobre também, né? Porque é um país continental, né? Então, até, sei lá, quem tá inserido numa cena em um estado especificamente não necessariamente entende a dimensão dos outros, né? É muito bonito pensar nisso, né? Porque, sei lá, acho que tem um potencial de expressão artística muito grande quando você começa a pensar também a sair da lógica totalmente das redes sociais, né? A sair da lógica da construção de uma audiência que precisa ser nas redes sociais, né, musical, da construção de uma estética que precisa ter nas redes sociais, né, da construção de uma sonoridade, de um referencial. Muito maneiro isso, né? Sim. Eu particularmente acho isso lindo. Sim, assim. sim. O Brasil é um dos países que mais consome a própria música, e isso não é à toa, né? É porque a gente tem uma diversidade muito grande de estilos e consegue... É criativo não só artisticamente, mas também mercadologicamente. A gente consegue criar formas de e a gente tem essa se cultura promover, mesmo, né? De tipo, a gente tem tanta festa, tanta ocasião pra estar do lado de fora. Você falou que o Rio de Janeiro não funciona quando tá chovendo, porque tá todo mundo sempre ao ar livre. E é onde as coisas acontecem, é onde, tipo, a música é desenvolvida e muda dependendo do jeito que as pessoas estão dançando, dependendo do tipo de lugar que elas estão frequentando. Então, eu acho que é uma coisa que é bem particular do Brasil, na verdade. Eu não consigo pensar que isso aconteça desse jeito em boa parte dos países, assim... Você acha que isso está acontecendo nos Estados Unidos? Não está acontecendo desse jeito nos Estados Unidos. E assim, independe das redes sociais, é quase impossível de monitorar via redes sociais. Tipo assim, você tem alguma noção que está acontecendo, mas você não consegue quantificar, você não consegue... Então, é atípico mesmo, é um caso à parte, né? E a falha não, né? Mas a impossibilidade de monitoramento
ainda torna mais interessante, né? Porque incapacita aquilo de jogar o mesmo jogo, é uma coisa de uma outra ordem, né? É engraçado porque isso amarra com uma conversa que eu estava tendo com alguém esses dias, que era justamente como... Sei lá, isso veio numa discussão se o Brasil era ou não um país sem hobbies, né? Porque tem essa coisa de que o Brasil é um país onde as pessoas exercem poucos hobbies, etc. E tem uma pesquisa... tem essa discussão, assim. E tem uma pesquisa que um dos hobbies principais para, tipo, 75% dos brasileiros, que eles consideram dos seus hobbies favoritos, é sair com os amigos, é socializar. E eu acho que isso é uma característica de pegada muito interessante, porque se a gente cair numa enganação de que o hobby é produtivo e a socialização não é, a gente despreza toda essa movimentação contracultural que provavelmente nasce em algum lugar do DNA comunitário brasileiro, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, mas que, mesmo sendo colossal, mantém essa unidade na noção de ser absurdamente... sociável. Eu ia falar coletivista, mas não é coletivo, é sociável. É sociável, porque o coletivismo implicaria talvez numa coisa mais... Não, eu acho a coisa mais absurda do mundo, nos países, na Europa, nos Estados Unidos, etc., você não poder andar com uma cerveja na mão. É isso ainda, né? Entendeu? Mas é porque é isso, é tipo assim, aqui a gente tem é botar a mesa na rua, Sim. É beber, sair andando com a galera, é tipo, é tudo, a própria atividade de beber, aí eu tô entrando em outra coisa, mas é porque, tipo, eu tenho alguns amigos gringos que, tipo, acham uma coisa mais esquisita sentar, igual a gente tá aqui, só que, tipo, com uma cerveja na mão e ficar conversando. Você bebe com o intuito de beber, com o intuito de ficar maluco. Você não tem isso como mais uma forma disso. Eu vi até um vídeo de um gringo falando uma vez que é a cerveja de 600ml, né? Que fora é muito tipo a long neck, né? A cerveja individual, que as pessoas pegam, cada um tem a sua cerveja. Beijo, vida. Aqui a gente divide a cerveja, né? A cerveja grande e vai colocando no copinho de todo mundo. Eu acho que isso faz muita diferença. Até porque é muito... É isso, né? Uma coisa muito hiperindividualizada ali fora, né? Você até falou dos Estados Unidos, é isso, cara. Não tem como os caras terem essa cultura se cada um tá dirigindo um Kia Cerato pra cima e pra baixo, tá ligado? Pô, tem uns tweets sobre os Estados Unidos que são uma coisa insana, assim. Os caras... Teve um que viralizou, que era tipo uma pessoa falando, tipo... Sou super a favor de cidade de 15 minutos, né? Que é essa cidade que você anda pra todos os lugares em 15 minutos, tudo que você precisa. Mas eu, pessoalmente... preciso de meia hora no meu carro, indo pros lugares, escutando a minha música, bebendo meu café. E as pessoas, tipo, cara, você tá de saca, esse seu americano é um bicho muito bizarro, cara. Tipo, que merda que você precisa disso. Você precisa de 30 minutos numa highway. Aí você olha pro lado, tem tipo Five Guys, o McDonald's, nada, tá ligado? Um posto, e é isso, assim, é muito... Não diria que é triste porque eu não me importo nem um pouco, assim, afinal de contas não é a minha cultura. Mas... O problema deles. O problema é deles. Mas é engraçado porque eu sinto que essa... É um ponto interessante que eu acho que a gente tocou que eu não tinha pensado ainda, né? Que é justamente o nosso potencial contracultural mora numa coisa que muitas vezes é tida como negativa, é tida como o brasileiro não querer nada, o brasileiro ser preguiçoso, ou até no lugar moralista do brasileiro ter um problema com álcool, né? Que também é uma questão, né? São duas coisas concomitantes, mas é isso, né? Os núcleos brasileiros, eles são meio dissolvidos, né? Então, você bota o pé para fora de casa, você tá na rua, a rua também é um espaço de socialização que rápido também chama para dentro da casa, que chama para o estabelecimento e logo o trabalho. Então, tudo se mistura ali, não é... Os núcleos não são sólidos, não são rígidos, né? Eu sou suspeita para falar, mas a história recente de Belo Horizonte é um grande caso, assim, disso, porque o que aconteceu, eu peguei um pouco disso, assim, é uma coisa dos últimos 15 anos, talvez. O que aconteceu de, tipo, teve um prefeito específico, o Lacerda, eu acho que foi, que ele começou a proibir algumas coisas, tipo, ao ar livre, assim, algumas coisas de som, umas festas, assim, eu não sei exatamente o que foi. Como resposta, começou a surgir um movimento de ocupar lugares na cidade que não eram necessariamente ocupados, e aí eu não sei contar direito e com os pormenores disso, mas fato é que disso começou a surgir movimentos em vários lugares da cidade, começou a nascer o Carnaval de BH, que não existia carnaval em BH praticamente, todo mundo ia para outro lugar, e hoje em dia é um dos maiores do Brasil, e começou a nascer novas bandas e novos sons e rolês na rua mesmo. Aí tem o Cura, que é um movimento que eles pintam
as fachadas dos principais prédios de algumas regiões centrais que não eram ocupadas, aí começa a ter mais movimento, não sei o que, aí tem um rolê de gentrificação, mas assim, o ponto é, ocupar as ruas de Belo Horizonte, tipo assim, uma galera que pegou umas cadeirinhas de praia e sentou na praça da estação e chamou de praia da estação, porque tem uma fonte e a galera finge que tá na praia, e aí começou a surgir galera vendendo bebida. Então, tipo, isso revolucionou a cidade, assim, criou uma cultura da cidade que não existia, que meu pai que cresceu em Belo Horizonte fica assim, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Hoje em dia, BH tem, tipo, 10 novas bebidas que você nunca viu em nenhum outro lugar. Cara, assim, BH sempre teve uma cena cultural muito foda, né? Mas nos últimos anos, a evidência nacional que isso ganhou foi muito insana, né? Cara, eu tenho amigos cariocas que vão esse ano para o Carnaval de BH. Que é o melhor do mundo. Não, eu acho isso heresia. Acho que, pelo amor de Deus, daqui a 100 anos, quando esse carnaval tiver alguma tradição, a gente conversa. Gente, aquele todo que é checkmate? Não, e a Tradições inventadas. Vocês estão discutindo o quê? Dória, você tá numa mesa muito ruim pra afirmar isso, cara. E eu afirmo mesmo, assim. É difícil. Mas eu acho que isso tem um pouco a ver também, uma discussão que eu gosto muito, que é a discussão da caixa de som na praia. Que todo mundo me zoa, porque eu sou radicalmente a favor da caixa de som na praia. Porque, assim, claro, né, é uma discussão complexa, acho que cada pessoa tem direito ao silêncio e pode ser muito desagradável, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a praia, ela é um espaço democrático também culturalmente, né? E eu acho que são espaços como esse em que muitas vezes uma pessoa que não tem... que é muito bitolada culturalmente, eu só ouço tal tipo de música. É ali que ela vai ter a oportunidade de conhecer o que as pessoas estão de fato ouvindo. Nesse espaço da praia, em que tem uma caixa de som do seu lado e outra do seu outro lado. Então eu acho que isso é um espaço de troca cultural e musical interessante, assim, sabe? E que negar isso e em prol do silêncio... Não, eu amo. A amiga está sorrindo tanto, você tá tipo assim... Finalmente vou poder argumentar. Silêncio? Puta merda. O que é melhor? Música ou silêncio? Música. Cara, assim... lindo o seu argumento na fala, na palavra, assim. E eu acho que existe um lugar de discussão, que essa discussão é isso, tipo... a praia é um lugar democrático, a praia é um lugar de... O espaço público no Brasil é um espaço de... no mundo de forma geral, mas no Brasil é um espaço de diluição da nossa individualidade de uma forma muito grande, né? O carnaval tem esse DNA, é diluição do eu na multidão. E dá pra argumentar aqui, você criar uma cacofonia de caixa de som e brigar com a caixa de som do lado, botando o som mais alto, é também essa diluição. Eu acho que essa diluição pode acontecer sem eu escutar um grave muito pesado numa caixa muito grande do meu lado. Ao mesmo tempo, eu sou totalmente contrário à presença de guarda pra fiscalizar isso na praia. Então, assim, eu frequento pontos que tradicionalmente não tem uma caixa de som, mas eu não vou arranjar briga, a não ser que a pessoa... Porque, assim, tem um tipo de gente... E aí isso entra numa questão de localismo também, né? Porque é na questão turística. Não tá no meu local de fala, eu vou deixar você... É complexo, porque é isso. Tipo, você pega por exemplo, sei lá, Rio de Janeiro... Tem vários pontos, por exemplo, na Praia do Leme, que são barracas. Cada barraca tem uma cultura diferente, né? Cada barraca de praia no Rio. Então, sei lá, você vai no Rasta Beach, é uma cultura específica. Você vai no Ponto G... Ponto G. Tipo, você vai no... E aí tem alguns que são mais tranquilos, sabe? Cara, se você tá lá, a expectativa é que a cultura daquele local vai se permear, assim. Então o Rasta, por exemplo, tá sempre muito cheio. É um local de muita socialização. É um lugar que tem muita caixa. Você vai lá, é pra você fazer isso. Sacou? A parada de lá é essa. Você não vai... Aí, pô, você vai meter, sei lá, um guarda ali pra ficar falando para as pessoas tirarem o som? Pô, é muito escroto, né? Agora, mas é uma discussão complexa, assim. Porque é isso, tipo... Eu não acho que... Porque tem muita gente que também fala que é uma... Esse também foi, acho que, o pior take que eu vi no Twitter Isso é dizer muito. No ano passado, que era um cara falando que era extremamente liberal, tipo, neoliberal, a ideia de você, cada um ter o seu fone de ouvido com uma assinatura diferente do Spotify, em vez de alguém botar um som no ônibus, que é uma experiência coletiva. Não é uma experiência coletiva, cara. Você tá invadindo o espaço sonoro de 40 pessoas com uma caixa de som alta,
que elas não escolheram ouvir. Amiga, No ônibus ônibus, e praia são no ônibus. Mas, gente, não, tudo bem. Olha só, o cara no argumento dele removia o contexto de lazer da discussão. Que é um lugar que é justamente, no contexto de lazer, você tem que estar disposto a escutar isso ou não. É uma outra discussão de espaço público. Aí é uma... Transporte coletivo, num dia que você tá voltando do trabalho, porra, né? Bem, transporte coletivo eu vou abrir mão, Mas é foda, cara. pessoalmente, O problema da caixa é que assim, se você toca, se você bota, você tá ali, aí, porra, alguém liga uma caixa de som, tá tocando samba, tá tocando pagode, é um clima maravilhoso. Pode perfeitamente alguém ligar uma caixa militar de som, uma porra do pior eletrônico que você já escutou na sua vida. Um dubstep, um negócio... E aí é uma coisa muito que rola direto, é tipo uma galera turista, muito turista no Rio de Janeiro, mas também pessoas locais, porque a caixa de som local no Rio ela é muito samba, pagode, trap. Ela vai muito pra esses lugares e toca outras coisas, mas você não vai ouvir, sei lá, Guns N' Roses tocando na praia, tá ligado? Mas a caixa de som turista no Rio, ela tem essa pequena qualidade, quer dizer, esse defeito horroroso, na verdade, não sei o que eu falei qualidade, né? Essa desqualidade, que é que geralmente é uma caixa muito alta, com turistas que não se importam com aquilo, que não tem uma relação local com o espaço que eles estão ocupando, e que vão colocar um som que é invasivo pra caralho. Só que como é que você qualifica um som como invasivo ou não? A gente pode sentar e falar, cara, realmente, o samba e o pagode tem DNA da cidade, eles são sons muito mais suaves, são arranjos tranquilos. Acho que você define que gringo não coloca caixa de som. Mas não é só gringo, né? Isso aí é turista de outros lugares do Brasil também, né? Chega o problema lá, é que não galera tem... de BC. Exatamente, entendeu? E aí, quando eu tô lá na praia, eu tô tendo um dia maravilhoso e começa a tocar um som agressivamente desagradável. Mas o que é agressivo? Eu posso considerar um som agressivo? É muito... Aí, porque só pode tocar tais gêneros? Não, então assim, eu prefiro que exista... Eu sempre amo quando eu chego e não tem caixa de som, porque eu não gosto. Não tem como proibir. Sabe o que eu gosto? Não tem como proibir, eu não quero que multe. Então, assim, eu prefiro lidar com a chance de não encontrar uma caixa e torcer pra galera gostar cada vez menos. E ser uma questão que é um problema que eu resolvo comigo, do que proibir a caixa. Não, porque aí eu acho que é muito concordo, a gente tem a mesma O que é que opinião, você então. gosta? Eu gosto muito do procedimento de chegar na praia, fazer um mapeamento de todas as caixas de som e escolher a melhor. a que mais me agrada. E sentar bem ali do lado. Esse pra mim já é o início da felicidade da praia, assim. É você fazendo sua curadoria, amiga. Exatamente. E tem uns negócios que mudam, assim, tipo, sei lá, quando eu sento... Eu raramente sento do lado de uma caixa boa, eu tenho esse azar. Mas, sei lá, teve uma vez, por exemplo, que tava tocando Revelação ao vivo no Olimpo. O álbum inteiro. Porra, eu não ia tomar uma caipirinha na praia, mas eu tomei duas, entendeu? Porque tava muito bom, sacou? Então acho que tem essa coisa que é justamente essa coisa que é foda do coletivo, que é uma coisa muito carnaval também, que é... Você entra e tá todo mundo te empurrando, e você tá meio... Ai, que merda! E de repente você, tipo... Indo pra fora, e beijando todo mundo suado, é uma coisa só... Experienciar essa diluição é muito cultural nossa, assim, né? E acho que faz muito mais bem do que mal, assim, né? Acho que... anti-privatiza os espaços. Vai, Carol, fala aí seu discurso. Não, mas no transporte público realmente é Eu desagradável. concordo. Mas assim, tem uma coisa também que, claro, é totalmente desagradável, mas é bonito também de ver como isso é muito a América Latina unida. Porque você entra num ônibus em qualquer país da América Latina, vai ter alguém com uma caixa de som, escutando um reggaeton, um bolero, uma salsa. E aí você sente no coração, assim, estou em casa. Acho que é um ótimo ponto pra gente fechar. Não, eu achei muito bonito, amiga. Você tá inspirada. Latinoamérica. Gente, muito obrigado. Foi ótimo. Mas Obrigado que a pelo gente convite também. Pode pausar aqui? Pode. Pausar. Quando a conversa acabou, chovia de novo em São Paulo e eu tava bem satisfeito do tanto de pão de queijo que eu tinha comido. Eu lembro de ter ficado muito na cabeça com duas coisas que a gente falou. Sobre a contracultura ser o offline, estar no offline, e sobre a gente não ter ideia da dimensão desse país e dos caldeirões culturais que fervem por todos os cantos. A cultura brasileira é tão colossal que você pode passar a vida toda tentando conhecer ela, e mesmo assim vão faltar ritmos, vão faltar sonoridades, vão faltar pessoas, lugares, imagens, histórias, potências, subculturas. O futuro do jornalismo cultural ou da crítica cultural em forma de conteúdo é confuso, e o online é incerto. Mas aqui fora, a música continua pulsante.
Esse foi mais um episódio do Lan House, um podcast que eu autofinancio porque acredito no valor que conversar com gente interessante pode produzir, tanto para mim quanto para vocês. Se você quiser acompanhar mais do meu trabalho, eu falo sobre cultura, internet, futuro e tantos outros temas como esse aqui no meu Instagram e TikTok, sob o @SodréMat, SODREMAT. E eu também tô no YouTube, como Matheus Sodré, fazendo vídeos de longo formato. Esse projeto é muito importante para mim, e é especial saber que tem gente ouvindo do outro lado. Se você acha que vale a pena, não deixa de compartilhar e espalhar as ideias que a gente discute aqui. E muito obrigado por me escutar até o final. Um abraço.